O lucro no mercado ele acontece nesse impulso aqui, ou seja, quando o preço parte para uma forte tendência. E a partir daí nós temos aí alvos acima de 10% de ganho, 10% no trade. Mas o lucro, ele até pode te dar o maior ganho aqui, nessa impulsão. E ele te dá o maior ganho na impulsão. Porém, o lucro ele nasce no recuo do preço, ou seja, quando o preço do ativo ele tem esse recuo aqui, e é aqui que nasce o lucro para você. E não tentando adivinhar aqui a melhor entrada na operação, mas sim aproveitando quando o mercado respira, e é nessa respiração aqui que nós conseguimos pegar a melhor tendência. Tendo a entrada na operação de forma assertiva, o stop na operação, e nós sabemos que quando utilizamos tempos gráficos de 4 horas, tempos gráficos diários ou tempo gráfico semanal, nós temos alvos de ganhos acima de 10% na operação. Isso porque essa estrutura aqui no gráfico diário, ela é muito mais forte que um tempo gráfico de 5 minutos, um tempo gráfico de 15 minutos, tempo gráfico de 1 minuto nem se fala. Então, nós temos uma tendência clara no tempo gráfico maior, que geralmente são gráficos mãe, um gráfico semanal ele basicamente comanda tudo. Ele dita para você a tendência clara. Quando utilizamos um tempo gráfico menor, como um tempo gráfico de 4 horas, para identificar a entrada na operação, nós temos ali basicamente 50% do setup já montado. Mas nós precisamos entender o seguinte: o preço do ativo ele tem que respirar. E essa respiração está dizendo para você, olha, aqui é uma grande oportunidade para entrar no trade. E existem 3 tipos de pullback, ou seja, você não vai entrar em qualquer pullback, existem certas probabilidades de ganho. Por exemplo, temos o pullback pequeno, um pullback com uma retração rasa, ou seja, é um pullback geralmente composto aí por entre 3 a 6 candles, né? Ou seja, o preço tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles no máximo. Temos o primeiro candle, segundo candle, terceiro candle, quarto candle, quinto candle e sexto candle. Esses candles aqui, ele pode formar um pullback sim, e esse pequeno pullback aqui, ele é ideal para se entrar no rompimento, quando nós trabalhamos no tempo gráfico diário, lógico. Não vai querer operar isso aqui no tempo gráfico de 5 minutos, 1 minuto, vai perder dinheiro. Por quê? Quanto menor o tempo gráfico, menos é a probabilidade de ganho na operação. Isso porque no tempo gráfico menor tem muito ruído, então você pode sim confundir realmente um pullback com algum ruído ou alguma outra coisa estranha que está acontecendo ali no mercado. Então é importante o seguinte: foca em operar em tempos gráficos maiores para ter mais assertividade. No tempo gráfico diário, nós temos a formação de pullbacks que variam ali entre 3 a 6 candles em pullback raso, que é ideal para entrar em rompimentos. Até porque num pullback raso é um pouco mais difícil de encontrarmos um fundo do pullback. E nós temos ali, quando acontece um pullback raso, nós temos geralmente um breakout bem rápido na operação. Então nós temos aí uma excelente entrada, uma excelente oportunidade com um stop de proteção pequeno, ou seja, nós temos aí alvos de ganhos acima de 10% no trade, com um stop de proteção, aquele momento em que você programa no mercado, você coloca na boleta de compra o preço em que você vai sair da operação em caso de emergência. Então isso é muito importante, nunca opere sem stop. O stop faz parte do gerenciamento de risco. E eu falei sobre gerenciamento de risco na aula passada, então acessa ali se você não viu a aula passada, acessa no final dessa aula que é bem importante.